Bom, sejam bem-vindos para a aula 7 de Python, onde nós iremos aprender sobre manipulação de arquivos de texto. Como assim? Arquivos, a gente vai abrir arquivos, vai ler arquivos, vai escrever em arquivos, acrescentar, sobrescrever, e ler linha por linha, etc. A gente vai fazer tudo que é tipo de operação com arquivos, vai fazer tratamento de erro com try e except, que é semelhante ao conceito de if, só que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para vocês começarem a entender a ideia. Exemplos práticos de registro de dados, leitura de dados e tudo mais, a gente vai ver na prática. Não se assustem a primeiro momento com código, vocês já viram algo parecido, funções vocês já viram, parâmetros que as funções recebem vocês já viram. Aqui, ó como é intuitivo. Com o abridor de arquivos, você vai abrir com o nome do arquivo, dando permissão para W, que significa a abreviação de write, que significa escrever em inglês, e a gente vai nomear isso de arquivo, acho que dá um nome para essa funcionalidade para a gente conseguir manipulá-la um pouquinho mais para frente. Então, arquivo.escrever conteúdo. Então, basicamente, a gente vai pegar o arquivo, ponto, e vai escrever um conteúdo nele. E aqui um print básico para poder mostrar o que a gente escreveu nesse arquivo. É basicamente isso. Nesse trecho, a gente mostra claramente apontando ali para aquela parte do write, né, do W, como eu expliquei ali um pouco mais para trás, não precisa explicar de novo. No mesmo conceito tem o read, que é o R de read. Basicamente, ele está dando permissão para o arquivo ler. E aqui o que acontece? Eu estou pegando o conteúdo lido, no caso eu estou pegando aqui, ó, arquivo.read, todo o conteúdo que está sendo lido, estou colocando dentro de uma variável chamada conteúdo. E eu estou imprimindo aqui embaixo esse conteúdo. E aí você percebe o que aqui no canto? Você percebe um try. Esse try significa o quê? Tente ler o arquivo. E aí, se não conseguir por conta do arquivo não existir, ou algo do tipo, ele vai colocar uma exceção. Ou seja, tente ler o arquivo. Se não conseguir ler o arquivo, você vai entrar em uma exceção chamada File Not Found Error, que significa arquivo não encontrado, erro de arquivo não encontrado. Então o código literalmente diz o seguinte: tente executar aqui a leitura do arquivo. Não encontrou o arquivo, gere uma exceção aqui, um tratamento de erro dizendo aqui, ó, o arquivo não foi encontrado. Basicamente é isso. O append tem exatamente o mesmo conceito do write, exceto por um ponto específico. O write ele tem duas propriedades: a propriedade de escrever em um arquivo de texto e a propriedade de sobrescrever. Então, toda vez que você chama ele, o conteúdo é sobrescrito novamente. Então, toda vez que você chama ele, se você colocar um novo conteúdo, o conteúdo anterior vai embora e você vai sobrescrever com um novo conteúdo. O append não, o append, que só muda do W para o A, a única coisa que muda é você tira o W e coloca um A no lugar. Que você está dando a permissão para append, não para o write. A única coisa que muda no código. E o conceito é o seguinte: o append ele acrescenta, 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 então ele vai colocando mais conteúdo e mais conteúdo, ele não sobrescreve de maneira alguma. Ele acrescenta. O add pode associar a palavra acrescentar, mas isso aí é no português, né, a gente diria. Aqui um exemplo de conseguir mostrar linha por linha, né, no caso a leitura, de forma que não fique espaçamentos, né, ali entre as informações. Aqui é o write, que você escreve várias informações de uma vez só, porque você sabe que o write ele sobrescreve dados, então você não pode chamar ele duas vezes. Então você chama aqui uma vez só com todo o conteúdo que você quer: write primeira linha, write segunda linha, write terceira linha e daí por diante. Então vamos para a prática, porque a prática hoje vai ser pesada. Tente me acompanhar. Bom, nós não temos o arquivo de texto ainda, nós vamos criar no meio do código, porque o código ele vai falar o seguinte: ele vai tentar escrever no arquivo de texto que você colocar, só que ele vai dizer, pô, o arquivo de texto não existe, então eu irei criar. Então basicamente o código ele diz, eu irei criar. Vou dar um exemplo prático. Com o abridor de arquivos, eu quero que abra o arquivo itens.txt, que é o arquivo de texto. TXT é a extensão para dizer que é arquivo de texto. Então, esse arquivo não existe ainda. Ele vai criar. Aqui eu estou dando permissão para o quê? Para W, para escrever. Eu estou nomeando essa funcionalidade como arquivo. Dou dois pontos. E o que eu faço? Eu coloco o arquivo, que é a funcionalidade a qual eu dei o nome, e write. O write ele vai permitir escrever. E aqui eu coloco o conteúdo que eu quero, que é Olá Mundo, que é o clássico. Eu vou colocar Olá Mundo sem acento, porque ele não tem formatação para UTF-8. Então, ele não entende, não compreende caracteres especiais como o acento agudo.
Então, basicamente, o arquivo não existe, ó. Observe, o arquivo de texto não existe. Ó como ele vai aparecer aqui no canto da tela. Ó, itens TXT, ele apareceu. E pasmem, quando você clica nele, está impresso. Basicamente isso. Eu vou colocar aqui um print aqui embaixo para mostrar o resultado. Eu vou armazenar o conteúdo igual a olá. Vou colocar outro conteúdo aqui, ó. Ageu Felipe, que é o meu nome. E vou jogar ele aqui dentro, ó, conteúdo. Para você ver como é que ele tem a propriedade de sobrescrever o assunto. E vou imprimir também o conteúdo aqui embaixo para poder a gente ter um feedback melhor aqui embaixo. Ó. Ageu Felipe. Você vê que ele sobrescreveu o Olá Mundo. Ele tirou o Olá Mundo e colocou Ageu Felipe. Agora vamos criar uma função para isso, porque é muito chato você ter que ficar repetindo o código o tempo todo. Então criar aqui, ó, função escreve no arquivo, o nome que eu quero dar para ela porque eu achei intuitivo. Então eu vou colocar aqui arquivo, ele vai ter que receber o arquivo e o quê? E o conteúdo. São as coisas padrões que ele tem que receber. Basicamente aqui eu vou substituir pelo arquivo. E aqui o conteúdo, não preciso mais disso aqui. Não preciso mais, vou colocar o conteúdo aqui, ó. Ah, o conteúdo já está com o nome conteúdo, então não precisa nem mudar nada. Basicamente isso. Quando eu chamo aqui embaixo, escreve no arquivo. O arquivo, eu coloco aqui, digamos, o mesmo nome ali para a gente não criar um novo arquivo, né? Que a gente não quer criar um novo arquivo, a gente quer manter o que já está aí. Só que tem que colocar entre aspas. Se a gente não colocar entre aspas, ele não entende que é o arquivo que a gente quer. E o conteúdo do arquivo é... Eu vou jogar aqui em cima para ficar mais intuitivo. Conteúdo igual a Olá Mundo, que é sem acento, justamente por causa do TF8 que não aceita, porque não é o TF8, e jogar o conteúdo aqui dentro. Quando eu impresso, ó, Olá Mundo, Olá Mundo. Só que agora, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma função chamada adicionar. Ó, eu vou copiar e colar, para você ver que é quase a mesma coisa. Só aqui eu mudo de W para A. É a única coisa que eu faço. Que eu não quero sobrescrever ou escrever, sobrescrever. Eu quero somente acrescentar, acrescentar, acrescentar e daí por diante. E aqui eu vou deixar essa função comentada, não quero que ela rode, eu quero rodar outra função, que é a função que eu acabei de criar. E o nome da função aqui vai ser adiciona no arquivo. Então ele só vai adicionar, ele vai fazer o append, ele não vai fazer a sobrescrição do conteúdo. Então aqui, ó, adiciona, calma aí, no arquivo. Mesma coisa, mesmo padrão, eu tenho que colocar o nome do arquivo onde eu quero adicionar, itens, calma aí, itens.txt. E aqui o conteúdo, né, que eu quero adicionar. Basicamente. E, ó, coloquei, de novo e de novo. Ó como ele colocou aqui, ó. Só que ele colocou tudo na mesma linha, correto? Então, para a gente conseguir resolver esse assunto de colocar tudo na mesma linha, a gente coloca uma quebra de linha aqui, ó. Como que quebra a linha? Contra barra N. Então ele vai entender que ali é o final da linha e ele vai colocar outra linha. É uma funcionalidade nova do Python aí que se vocês quiserem explorar, né? Uma funcionalidade nova que eu estou ensinando para vocês, porque essa funcionalidade já vem de anos, né? Só para poder explicar. Então toda vez que eu clico aqui, ó, até buguei porque eu cliquei muito rápido, mas ele cria uma nova linha e cria o conteúdo aqui. Aí você está dizendo, ah, mas como é que eu vou limpar esse conteúdo sem precisar chegar aqui e apagar? Tal. Tem uma funcionalidade também, que você só chega aqui, ó, limpar conteúdo. Ó como é fácil. É copiar e colar. Observe. Peguei esse código aqui, essa função que eu criei para escrever o arquivo. E lembra que eu disse que ele tem a propriedade de sobrescrever o arquivo? É só eu fazer o seguinte. Manter tudo que está aqui. Só que ao invés de colocar o conteúdo, eu tiro aqui o conteúdo que eu não quero colocar, eu quero apagar, né? E coloco aqui o nome, ó, limpa arquivo. Limpa arquivo. Basicamente isso. Esse conteúdo não precisa, porque não vou colocar conteúdo. E basicamente o que eu estou querendo dizer? Eu quero escrever nada. É basicamente isso. No arquivo, eu vou escrever nada. Só que esse nada significa que eu vou sobrescrever o arquivo com nada. É bem... É engraçado até, se você for para poder analisar. Então aqui, ó. Veja que o arquivo está com conteúdo. Voltei para cá. Limpa arquivo. Eu só chamei a função. Executei. Calma aí que deu erro. Vamos debugar o código. Deu erro em algum lugar. Arquivo.write. Ele está dizendo aqui, limpa arquivo.
arquivo. Ele não está recebendo o arquivo, então eu tenho que colocar aqui o nome do arquivo. Item.txt. Então, eu dei o nome do arquivo. Então, ele foi lá no arquivo, aqui tentou escrever alguma coisa lá no arquivo, acrescentar, mas logo em seguida ele apagou tudo. E o arquivo ficou vazio. Basicamente isso. Vamos explorar outras funcionalidades. Agora, leitura de arquivo. Para isso, deixa eu comentar, na verdade, essa parte de limpar arquivo aqui, para poder não ficar limpando o arquivo. Eu quero adicionar mais uns itens aí, só para poder brincar um pouco. Ó. Adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 olamundos aí. E eu quero ler o arquivo. Então, eu vou fazer o quê? Def ler arquivo. Também é quase copiar e colar, mas eu quero fazer na mão essa parte para poder vocês terem mais um feedback mental mais interessante. Ó, com o abridor do arquivo, você vai pegar o arquivo, você vai dar permissão de leitura, permissão para poder ler o arquivo. Basicamente, você vai chamar o nome dele de arquivo, como a gente comentou, e no arquivo a gente vai ler. Só que para ler a gente vai ter que colocar o quê? Print o que a gente leu, né? O que o código leu a gente quer ver. Então, basicamente, é isso que isso aqui está dizendo. Então, basicamente, a gente já viu que tem conteúdo, porque a gente já botou lá, e a gente quer imprimir esse conteúdo. Então, basicamente, a gente pega aqui o nome da função aqui, ó, ler arquivo. Ler arquivo. E eu coloquei conteúdo aqui, mas eu nem vou utilizar, né? Vamos... A mentalidade de copiar e colar, né? Fica meio confuso. Aqui, ó. Itens.txt. Quando eu faço isso aqui, ó, ele imprime tudo que está lá no arquivo. Tá tudo aqui mostrado, apontado, disposto para vocês. E aí o que acontece? Tem aquela funcionalidade que a gente comentou lá também do strip, né? Strip, que a gente chama. Que seria basicamente você pegar... Eu coloco aqui, ó. Vou copiar e colar porque também temos pouco tempo, né? Tentem fazer na mão também, tipo, sempre dar copiar e colar e tal. Eu faço assim porque eu já tô já experiente. Basicamente aqui, ó. Ele vai ter que ter o arquivo, ler o arquivo. Eu vou colocar linha, ler arquivo linha. Que é ler linha por linha. Basicamente dá no mesmo na realidade, quase no mesmo. Para linha em arquivo. É outra forma de você ler. Print linha.strip. Pô, calma aí que eu apertei o botão errado. Strip. Nossa, de novo eu apertei o botão errado. Mas foi. Agora eu coloco aqui, eu vou ter que chamar o arquivo. Eu vou copiar isso aqui e colar aqui para poder facilitar meu tempo. Ó. E vou tirar esse... Ah, deixa aí. Vou comentar só, para poder não ficar coisa. E aqui é ler arquivo linha. O nome. Então, basicamente, ele vai ler igual leu, só que sem tirar o strip aqui, ele deixa o espaço, né? É uma forma de você printar, tipo, de uma forma mais algorítmica, né, também. São opções, possibilidades. Acho que vai que você precisa criar dessa forma por algum motivo específico, eu não sei. Agora vamos para a funcionalidade de você retornar uma lista de valores. Então tudo que está lá, eu quero retornar uma lista disso aqui. Então vou colocar aqui para poder facilitar. Ó, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só para poder te entender melhor. Ó, ler. Não, vou colocar aqui, ó, lista arquivo. Então eu vou pegar aquele arquivo e transformar numa lista. Ele vai receber de novo aquela questão do arquivo. E eu não quero conteúdo, né? Porque é só para leitura isso aqui. Então com o abridor, a gente vai ter que repetir bastante para poder ficar fixar na mente, né? Arquivo, modo leitura, basicamente. Aqui a gente vai colocar o seguinte: return arquivo ponto read lines e os parênteses. E aqui embaixo vamos fazer essa impressão aqui, ó. Bora lá. Qual o nome da função? Lista arquivos. Lista arquivo, no caso, lista arquivo. Qual que é o arquivo que a gente já conhece? Itens.txt. Ok, basicamente é isso, só que ele tem que entrar em algum lugar, né? Ou pelo menos mostrar na tela. Você viu que eu pedi para ele retornar o valor, não é isso? Então basicamente é isso. Se eu rodar aqui, ele vai ter que me retornar uma lista. Deu errado. Sabe por quê? Porque eu esqueci do as arquivo. Tá vendo?
Porque como é que eu quero chamar o arquivo se eu não tenho essa forma de nomear o arquivo? Basicamente é isso. E aí vai. E ele executa uma lista de arquivos. Tá vendo que tem quebradinha de linha também natural? Na verdade, a gente colocou essa quebradinha de linha lá no código. Só que quando a gente imprime aqui, ó, lembra da propriedade de lista? Eu vou colocar até aqui para poder facilitar a nossa vida. Lista, arquivo. Eu vou colocar... pode ser junto também. A gente já entendeu que a gente pode expressar variáveis de várias formas. Então, eu pego isso aqui, ó, lanço aqui, e eu quero pegar aqui, ó, lista, arquivo. Vai imprimir igual, beleza. Calma aí que eu coloquei o mesmo nome aqui também, né? Lista, arquivo... Eu vou colocar só lista. Porque senão vai ficar o mesmo nome da função aqui em cima. Observe. Ele vai imprimir a lista igual, só que eu posso imprimir, por exemplo, o primeiro item da lista, que é 0. Imprimiu, ó, primeiro item, Olá Mundo 0. O segundo item da lista, que é o número 1. Olá Mundo. Aí, segundo, o último item da lista, que é o item -1, que é o item que está na ponta. Ele tá como Olá... porque ele tá fazendo um append, né? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu silenciar, parar de adicionar aqui, ó, conteúdo. Senão vai ficar, né? E aqui, ó, o último item da lista, que é o 9. Vamos deixar o arquivo de linha adormecido e também vamos voltar para cá, né, que eu percebi que ele está imprimindo a última linha, de fato, só que a última linha estava vazia, então não tem o que mostrar. Então basicamente é isso. Quando você roda, Olá Mundo 9. Se eu colocar aqui, ó, 2, Olá Mundo 8, ele está fazendo o inverso, né, o caminho inverso, -4, 6. Você coloca aqui item 3, é o 4. O item 2 é o 3. Calma aí, cancela. Eita, cancela. Deixa eu parar de funcionar aqui. Vamos lá. O item 2, que é o 3. E daí por diante. Nossa, essa aula aqui pra mim, nossa. Inclusive, eu utilizei muito essa questão de arquivos para poder enviar e-mails em massa. Então, eu criei um código que pegava os e-mails de um arquivo de texto, que estava aqui selecionado linha a linha. Ele ia pegando linha a linha dos arquivos, dos textos ali, e ele ia enviando e-mail para cada pessoa. Então, basicamente, essa é uma das possibilidades do qual você pode utilizar, a qual você pode utilizar, no caso, esse conteúdo aqui, que é preciosíssimo. Eu agradeço muito pela sua atenção e nós nos vemos na última aula, que é a aula 8, onde nós iremos dar uma breve introdução sobre orientação a objetos, sobre classes e métodos e, enfim, instâncias e objetos no geral. E vocês vão, nossa, sair daqui como programadores assim que já tem uma gama de conhecimentos considerável assim, para Python inclusive. Nossa,